Boa noite, a graça e a paz. Mais uma vez nós estamos aqui conectados para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você sobre aquilo que o Senhor falou conosco nesse dia, né? E dando continuidade no nosso estudo, vamos lá. Depois que Deus rejeita a oferta de Caim lá em Gênesis 4, Caim vai e comete um homicídio, vai lá e mata seu irmão Abel. E sobre esse homicídio, Deus coloca uma maldição para Caim. E ainda no final do capítulo 4 de Gênesis, Adão ele tem um filho chamado Sete. E sobre as gerações de Sete, nós vamos entender o porquê nasce uma esperança. Lameque, ele é dessa descendência de Sete, é o pai de Noé. E diz assim, ó, lá em Gênesis 5, 28 e 29, ó. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? E detalhe, ó, aqui embaixo nós colocamos assim, ó, Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Por quê, amado? Noé, ele vivia em uma geração, tá, toda corrompida. Era uma geração perversa, uma geração maldosa. Sabe, ao tal ponto que dessa geração o Senhor ele se arrepende de ter feito o homem e colocado sobre a terra. Veja, ó, Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, Deus ele se entristeceu de ter criado o homem. Então, quando nós falamos de Noé, sim, nasce uma esperança. E seu pai, ele coloca essa palavra sobre a vida de Noé. E durante 500 anos da sua trajetória, da sua vida, Noé, ele vive de forma íntegra e reta perante ao Senhor. Considerando que seu pai, seu avô, havia lhe falado de Deus, Noé preferiu escutar os seus parentes, né? E não desagradar a Deus. E veja só que tremendo, querido. Deus, ele olha para Noé e enxerga um homem justo e íntegro. Gênesis 6:9. Vamos ler essa passagem, ó, finalzinho dela, né? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, no mundo na qual ele vivia, naquela época, naquele momento, naquele tempo ali moderno, né? Naquele momento ali que ele vivia, Noé andava com Deus. Veja só, Noé, a gente não está falando que Noé passou a andar com o Senhor após ter sido revelado. Não. Noé, ele andava com Deus, ele seguia um caminho de integridade e de justiça perante o Senhor, mesmo antes do seu chamado. E olha só que tremendo, ó. Mesmo ele vivendo nessa geração onde os corações daquelas pessoas tinha todo tipo de iniquidade, e ainda assim ele não se corrompeu, o que isso chamou? O que trouxe para ele? Deus, ele olha para Noé, mesmo entristecido com toda a raça humana, ele olha para Noé e vê um homem justo e íntegro. E o interessante é que Noé, durante 600 anos, que foi o período, né, desde o seu nascimento até o dilúvio, foram 600 anos.
E durante esses 600 anos ele viveu sim uma vida íntegra e reta perante o Senhor. Por quê? Primeiro que seu pai já havia lançado sobre ele uma palavra, igual nós vimos aqui em Gênesis 5:28. E que através daquela palavra, ele seria, na verdade, ali, ele cessaria toda a maldição que o Senhor havia lançado sobre eles lá em Gênesis 4. Então, ou seja, Noé, ele caminhou sobre uma base, sobre uma palavra. Isso fez com que ele perseverasse. E se você analisar o contexto de Noé, a vida inteira de Noé, você olhar como uma igreja, seria um ministério quebrado, entre aspas, né? Só que não, por quê? Veja só, nos dias de hoje, analisando assim para o ministério de Noé, se você olhar, se Noé vivesse nos nossos dias, ele teria tudo para ser um pastor frustrado. Um pastor ou um ministro aí frustrado, com depressão. Por quê? Com um nível de rejeição muito alto. Por que isso? Veja só, se a gente considerar que seu ministério durou 600 anos, seria 500 anos, que é do seu nascimento até o nascimento dos seus filhos, né? E depois mais 100, que foi o seu chamado, nós observamos que Noé, antes do seu chamado, ele já andava com o Senhor. Compreende, querido? Porque ele estava sobre uma palavra. E até o dia do dilúvio, ele se preservou de forma íntegra e de forma justa. E quando ele tem o seu chamado, em Gênesis 6:13, que o Senhor fala da construção da arca, ali, na verdade, Noé, ele está entrando para cumprir um propósito de Deus para aquela geração. Então, quando Noé ele nasce, ele vive de forma íntegra, reta, independente da sua geração. Depois de 100 anos, se você analisar, ele teve 500 anos para ser escolhido. E depois que ele foi escolhido, ele perseverou 100 anos sob uma palavra, que foi a revelação de Deus, para ele poder construir a arca. E diante dessa situação, de todo o contexto, se você for analisar, Pedro fala, na sua segunda epístola, no capítulo 2, que Noé foi considerado um pregador da justiça, um pregador de justiça. Agora veja só, um cara, 500 anos para ser escolhido, depois mais 100 anos perseverando sobre uma palavra. E por que Noé seria frustrado no dia de hoje? Você parou para pensar? Porque durante a sua existência, durante o seu período de ministério, você consegue imaginar? A gente está vendo e que a gente está compreendendo com o coração. Veja só, a gente não está falando de você viver 30 anos e aí os 20 anos, sei lá, e você é chamado e nesse chamado você leva mais um ano para cumprir o propósito. Não, a gente está falando de um período de 600 anos. E nesse período ele se mantém firme, ele se mantém íntegro, ele se mantém reto. E quando nós colocamos aí um ministério quebrado, entre aspas, é justamente porque Noé, ele se moveu por seus princípios e não por seus resultados. Então, ou seja, os 8 membros ali, ele mais seus familiares, que foi ele, a esposa dele, seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos. Ou seja, um ministério, uma igreja de 600 anos, vamos considerar, com apenas 8 membros. Teria ou não teria motivos aí para ser um pastor, um pregador aí frustrado?
se ele olhasse do ponto de vista por resultados. Então por isso que Noé, ele é citado como um herói da fé lá em Hebreus. Por isso que ele é lembrado como um herói em Hebreus 11:7. Por quê? Primeiro, ele andou sobre uma palavra. Isso é fé. Mesmo toda circunstância sendo desfavorável, ele continuou fazendo. E segundo, ele se manteve constante. Ele perseverou sem olhar para aquilo que lhe diziam a seu respeito. Agora imagina só, você viver em uma época, em uma era totalmente à frente daquilo que o pessoal está vivendo. Por quê? Ele constrói uma embarcação fora do padrão, fora de tudo aquilo que o pessoal vivia. Então aquelas pessoas provavelmente debochavam, zoavam ele. Ele era provavelmente desprezado por aquele povo. Por quê? Porque ele mesmo tendo esse zum, 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 né? Essas palavras laterais, vamos dizer assim, porque quando você está focado, aquilo que te falam a seu respeito são tudo palavras laterais. Então ele continuou focado, ele continuou caminhando sobre duas palavras. Sobre a palavra do seu pai, que o fez se manter íntegro e reto durante a sua preparação para o seu chamado, que foram 500 anos, e depois sobre a palavra do Senhor, sobre a revelação do Senhor, ele se manteve, ele perseverou para poder construir a arca. Veja só, querido, que nós possamos, na verdade, se manter firme naquilo que um dia o Senhor já falou para nós, que eu tenho certeza que algum dia já foi revelado algo ao seu respeito sobre você. Você precisa tomar posse disso e viver focado em cima dessa palavra. Não olhar para os lados, porque o lado vai tirar sua atenção. Olhe focado, olhe para Jesus, que é através dele que você vai conseguir chegar naquele objetivo e cumprir um propósito para qual você foi chamado. Amém? Que você tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.